O acordo, que é fruto do plano de Donald Trump para encerrar a guerra entre Israel e o Hamas, ele está funcionando no sentido prático. A guerra não está em curso mais. Os reféns, os 20 reféns vivos, foram libertados. Dito isso, há muitas questões ainda pela frente. Por exemplo, há uma série de assuntos ainda a serem discutidos. A fase 1 do plano ainda não terminou, ou seja, a fase que determinava a libertação de todos os reféns israelenses, os vivos, os 20 e os 28 mortos. Ainda faltam, no momento em que eu gravo esse vídeo, 19 corpos a serem devolvidos pelo Hamas. Informação aqui de Israel é que o Hamas mente sobre a maior parte dos corpos que diz não conseguir localizar. Israel acredita que o Hamas tem a capacidade de devolução de pelo menos entre 10 a 14 corpos. Isso porque Israel passou aos países mediadores a localização desses corpos para que o Hamas os encontre. Então a expectativa aqui em Israel, segundo a imprensa israelense, é que na próxima semana, portanto a partir de domingo, a semana aqui em Israel de trabalho começa no domingo, o Hamas comece a devolver mais reféns, entre 10 e 14. Por que eu falo entre 10 e 14? Porque Israel considera também que 5 corpos o Hamas realmente não sabe a localização desses corpos. Isso cria um grande desafio para a própria sociedade israelense. O tema de devolução de corpos é algo muito relevante na sociedade israelense e talvez isso não fique claro na imprensa internacional, principalmente a ocidental. Isso porque, e aqui eu explico do ponto de vista contextual, em 1986, um piloto, um navegador da Força Aérea Israelense, Ron Arad, ele caiu em território libanês durante uma missão, ele foi sequestrado e Israel fez inúmeros esforços para libertá-lo por meio de negociações, nunca conseguiu. Posteriormente, já agora, no século XXI, Israel reconheceu que ele foi morto. No entanto, o corpo de Ron Arad, ele nunca foi devolvido, não se sabe a localização desse corpo, e isso criou um trauma muito grande na sociedade israelense, que Ron Arad representa esse conceito de soldado perdido em guerra cujo corpo não é retornado. No caso, aplicado para os reféns, uma lógica que é profundamente israelense, de que ninguém fica para trás. Então, o temor dessas famílias, cujos corpos de seus entes queridos estão ainda na faixa de Gaza, é que se transformem em Ron Arad. Esse é um ponto importante para entender o imaginário da sociedade israelense, no sentido da construção da sociedade israelense do ponto de vista até de como ela se enxerga. Todos temem que os corpos virem Ron Arad. Inclusive, é importante lembrar, durante ainda o processo de negociação, o Hamas fez bastante uso do nome de Ron Arad como forma de terror psicológico às famílias para que elas pressionassem por um processo de negociação em busca de um cessar-fogo. O cessar-fogo aconteceu por meio do presidente Donald Trump. Uma outra informação. Na próxima semana, quem virá a Israel, quem deve vir a Israel, é o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Essa é uma informação importante porque ele tem uma conexão profunda com os familiares dos reféns israelenses e ele prometeu que ele vai se empenhar, e ele tem feito isso já ao longo do tempo, ao longo dessa guerra, no retorno dos reféns. Inclusive, é claro, nesse momento, os reféns vivos já foram todos libertados, os 20, ele vai se empenhar no retorno desses 19 corpos de reféns que ainda são mantidos na faixa de Gaza. Portanto, Israel não acredita na versão do Hamas de que o Hamas não tem condições de localizar todos esses demais 19 corpos. Essa é uma informação. Agora, ainda há muitos desafios à frente em relação ao acordo. Tudo isso que está acontecendo ao longo dessa semana, a libertação dos reféns, a libertação de prisioneiros palestinos, a devolução dos corpos de reféns israelenses mortos na faixa de Gaza, tudo isso ainda é parte da fase 1 do plano de Donald Trump. É preciso discutir ainda a fase 2 do plano de Donald Trump. E isso significa discutir 19 dos 20 pontos que compõem esse plano. E há muitas questões aqui sobre as quais restam muitas dúvidas. Por exemplo,
o processo de desarmamento do Hamas. O Hamas sabe se comunicar para o Ocidente de uma maneira muito eficiente, mas aqui é preciso analisar a narrativa do Hamas. O Hamas fala que não vai se desarmar, que só irá se desarmar diante da existência de um Estado palestino. E aqui é preciso fazer um questionamento simples. O Hamas jamais se comprometeu com a solução de dois Estados vivendo lado a lado em paz e segurança, Israel e o Estado da Palestina. Jamais. O projeto do Hamas sempre foi a criação de um Estado palestino nos moldes do Irã, no que hoje é Israel, em substituição a Israel, não ao lado de Israel. Mas quando o Hamas usa essa retórica de que vai se desarmar apenas quando houver um Estado palestino, no Ocidente muitas pessoas consideram isso aceitável. Só que aqui é preciso fazer essa análise de forma clara. Quando o Hamas fala isso, ele está se referindo à criação de um Estado palestino nas fronteiras de 1967, portanto, faixa de Gaza e Cisjordânia e Jerusalém Oriental como capital, aliás, como Israel já ofereceu no início dos anos 2000 e na ocasião foi rejeitado pelo então presidente palestino Yasser Arafat, ou o Hamas está simplesmente cumprir a sua carta de Constituição e fala em se desarmar quando houver um Estado palestino em substituição a Israel. Como o Hamas entende que certos termos são aceitos pela comunidade internacional, ele simplesmente omite esse esclarecimento. Então ele fala de que vai se desarmar quando houver um Estado palestino. Nosso objetivo aqui é trazer informações, mas também analisar as informações para além do que as palavras podem dar a entender. Um significado muito mais profundo do que meras declarações, no caso específico dessa declaração do Hamas.